bom com vocês? Mais uma aula aqui da nossa disciplina de Química Geral, né? Dessa vez a gente vai falar sobre configuração eletrônica, vamos continuar os assuntos da aula passada, que foi sobre os modelos atômicos, né? A gente agora vai colocar meio que na prática os conceitos que a gente viu nas aulas passadas sobre a posição do elétrons e assim sucessivamente. Desde já, gente, eu quero pedir aí para você se inscrever no nosso canal e ativar as notificações aí, porque só está saindo matéria massa, tem conteúdo de cálculo, conteúdo de física, programação. Para você que principalmente está fazendo engenharia aí, você pode assistir essas aulas e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante aí na tua faculdade, beleza? Então, sem mais conversa, né? Vamos com a aula de configuração eletrônica. Primeiro, foi estabelecido, né, o princípio da incerteza de Heisenberg. O que é isso? Que não se poderia definir a posição exata de um elétron na eletrosfera de um átomo. Então, o que é que outro estudioso, um físico austríaco chamado Schrödinger, o que é que ele vai fazer? Ele desenvolve a equação de Schrödinger. E o que é que essa equação diz? A maior probabilidade de eu achar um elétron na eletrosfera de um átomo. Então, ele desenvolve o quê? Os números quânticos, que é o que a gente vai tratar aqui. E para que servem esses números quânticos? Para ter uma localização desse elétron na eletrosfera do átomo, beleza? Então vamos lá falar do primeiro número quântico. Bem sugestivo, né? O nome dele é primário. Ele é representado pela letra N. E o que é que ele me indica? Ele me indica os níveis. Como assim os níveis? Lembra lá que o Bohr ele vai desenvolver as camadas, né? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4 e tal. Então, isso são os níveis, são as camadas. E essas camadas, elas podem ser K, L, M, N e assim sucessivamente, né? E essas camadas, elas têm numerações. A K é a camada 1, a L a 2, a M a 3 e assim até o infinito, né? Porque existem várias camadas, mas a gente vai ver no diagrama de Pauling, de Linus Pauling, que a gente usa apenas 7 camadas, né? E o que é que essas camadas, esses níveis de energia me dizem? Ora, quanto mais longe do meu núcleo eu estiver, mais energia o meu elétron possui. Ou seja, se eu tenho um na camada 7, outro na camada 2, quem tem mais energia? Quem está na camada 7 porque está mais distante do núcleo. Beleza? Então, ó, esses valores de N, do número quântico primário, pode assumir valores de 1, 2, 3, até o infinito. Daí, a gente pode calcular o secundário. Por quê? Já que o primário é os níveis, o secundário, o número quântico secundário, ou também chamado de número quântico azimutal, ele é representado pela letra L, e ele é o quê? Ele representa os subníveis. Ou seja, os subníveis que tem dentro dos meus níveis. E eles têm quais letras? Todo mundo conhece, né? O S, o P, o D e o F. Mas pode existir o G, pode existir o H, e assim vai. Só que quais a gente conhece, né? A gente ainda não conhece os outros, a gente conhece e usa o S, o P, o D e o F. E quais valores de L eu posso ter? L representa N menos 1. Então, eu pegar meu número quântico primário e subtrair de 1. Como assim? Vamos supor que eu tenha um número quântico primário, eu tenho um elétron na primeira camada. Então, meu N vai ser igual a 1, né? Então, quanto vai ser o meu L? Já que meu N é igual a 1, eu só vou ter uma possibilidade. 1 menos 1, 0. Então, L vai ser igual a 0. E o que é que esse L igual a 0 me diz? Ele me diz que o meu orbital, o elétron está no orbital S, com esse formato circular. Então, ele está nessa região aqui. Beleza? Mas aí, se meu número quântico primário fosse 2, então qual seria o meu secundário?
Ora, se meu número quântico secundário fosse, se meu número quântico primário, perdão, fosse 2, então haveria duas possibilidades. A primeira é o zero, o L igual a 0, ou o L igual a 1. Então, ou o meu elétron estaria no orbital S, que a gente acabou de colocar, no formato esférico, ou ele estaria no outro orbital, que é o P. E qual é o formato desse P? É como se fosse um halter, um bombom. Então, o elétron pode estar nessa região também. Beleza? Esse é o número quântico secundário ou azimutal. Então, agora a gente vai falar dos outros números, dos dois outros números quânticos, né? O magnético e o spin. Beleza? Então, vamos lá, gente, agora para os outros números 2 quânticos, né? Os outros dois números. Primeiro, ó, vamos falar aqui do magnético. Número quântico magnético. O que é que ele me diz? Ele fala com respeito à orientação. Como assim? A orientação do meu elétron no plano x, y, z. Lembra que a gente está falando de um plano tridimensional, né? Então ele diz para que orientação tá. Se está para cima, se está para o lado, se está para o outro plano. Beleza? E esses valores do número quântico magnético, eles podem assumir quais valores? Ó? Eu posso ter de menos L até L. Tá, mas como assim? Lembra que o L, o número quântico secundário, o S ele é igual a 0, né? O P é igual a 1, o D é igual a 2 e o F é igual a 3. Então, vamos pegar aqui como lá o nosso número quântico secundário, o nosso número quântico azimutal, o L seja igual, vamos usar o 0. Então, o meu número magnético, ele só pode variar de menos L até L. Se o L é 0, só há uma possibilidade, né? 0. Como é que a gente representa isso? Ó? Você lembra do quadradinho? Ó? Então eu só tenho uma possibilidade, que é a possibilidade 0. Mas aí, se meu número quântico secundário ou azimutal, o meu L, for igual a 1, o que que acontece? Agora, tenho 3 possibilidades, porque ó, se varia de menos L até L, eu tenho menos 1, 0 e mais 1. Então, como é que eu represento isso? 3 possibilidades, ó, menos 1, 0 e mais 1. E assim sucessivamente. Assim sucessivamente. Agora, vamos falar do último número quântico, né? O número quântico de spin. O que é que ele me fala? O que é que esse spin me diz? Gente, o elétron, ele faz uma rotação em torno de seu próprio eixo. Ele faz uma rotação em torno do seu próprio eixo. Tá, e o que é que isso me diz? Isso me diz que ele pode girar tanto para o lado anti-horário como para o lado horário. Então, a gente fez o quê? Atribuiu valores a isso. Quais valores? Mais 1/2 e menos 1/2. E aí, como é que eu vou saber qual usar? Se eu vou já explicar melhor isso, mas se minha setinha, isso não é regra, não tem um valor para horário e outro valor para anti-horário, isso não é regra, mas se convencionou a usar o mais 1/2 com a seta para cima e o menos 1/2 com a seta para baixo. Essas setas representam o elétron. Eu vou já explicar melhor essa parte, como a gente vai distribuir esses elétrons em cada orbital, beleza? Aí, como eu disse para vocês, o Linus Pauling ele vai desenvolver o diagrama dele, né? Que é esse, que ele vai distribuir 7 camadas e vai distribuir seus subníveis e a quantidade de elétrons que cabem nessas camadas. Beleza? E como é que fica, né? Todo mundo, creio que todos vocês já sabem, que você corta, né, as camadas e vai ficar como? 1S2, 2S2, 2
P6, 3S2, 3P6, 4S2 e assim vai, né? Até lá a última camada, essa 7, que termina com 7P6. E o que é que isso me diz, esse diagrama? Dá pra ver a distribuição, né? Mas o que é que, conforme vai crescendo, conforme eu vou me distanciando, ó, vê que eu tô aqui, eu começo na camada 1, mas eu termino lá na camada 7. Conforme eu vou me distanciando do meu núcleo, eu vou tendo o quê? Mais energia. Então esse diagrama, ele está em uma ordem crescente de energia. Então, quanto maior minha camada, mais energia o meu elétron vai ter. Então agora, gente, como a gente viu a distribuição do Linus Pauling, agora a gente vai ver o princípio da exclusão de Pauling. Para isso eu peguei os dois primeiros elementos da tabela periódica, né? O hidrogênio e o hélio. Então vamos fazer a distribuição deles dois. O hidrogênio, ele tem, o número atômico dele é 1, né? Isso significa que o número de prótons dele é 1 também. Só que num elemento estável, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu tenho certeza que esse hidrogênio tem um elétron, beleza? Então como é que eu faço a distribuição dele? 1s1, né? Já que ele só tem um elétron. Então, o que é que isso já me diz? Que ele tem um nível primário de energia, ou seja, ele tem a energia mais baixa. Por quê? Porque ele está na camada 1, ou seja, o nível é mais baixo. E conforme eu vou aumentando de nível, eu vou aumentando de energia. Beleza? Então, 1s1. E agora, como é que eu calculo os números quânticos? Vamos lá. Número quântico primário. Eu sei que ele está no nível 1, né? Eu sei que ele está na camada 1, então o número quântico primário dele é 1. Se ele está no n igual a 1, o meu L, eu só sei que só tem uma possibilidade, que é a n-1. Por quê? Porque no orbital S só há uma possibilidade. No orbital S não. Quando você está no nível 1, só há uma possibilidade, que é o quê? Que é você estar no orbital S, então é 0. Beleza? Então meu L é igual a n-1. 1 menos 1, 0. Meu outro número quântico, o número magnético, ml. Como é que eu calculo? Se eu sei que ele é 0, então automaticamente, lembra do magnético? Então eu já sei que meu número magnético também é 0. Por quê? Porque só há uma possibilidade, uma orientação. Pronto, vamos parar aqui. Não vamos fazer o spin ainda. Vamos fazer agora a distribuição do hélio. O hélio, o hidrogênio é 1s1, então o hélio é 1s2, né? Porque tem 2 elétrons, beleza? Mesma coisa do hidrogênio. Número quântico primário está no primeiro nível de energia, 1. O L, como o N é 1, ele está no nível 1, só há uma possibilidade para o L, que é o 0. O ml dele é igual também, 0. Tá. E aí entra o princípio da exclusão de Pauli. Por quê? Porque esses dois elementos, se vocês verem, ó, eles têm os 3 primeiros números quânticos idênticos, né, iguais. E aí o que é que eu vou usar para diferenciar deles? É aí que a gente entra no princípio da exclusão de Pauli. Pauli vai dizer que números quânticos, que 2 elementos diferentes não podem ter os números quânticos. Então é para isso que existe o spin, para diferenciar esses elementos. E aí como é que a gente faz isso? Olha, se eu sei que ele está no orbital S, ele só existe uma orientação, né? Só existe um quadradinho que é a orientação 0. Então é aquilo que eu falei da setinha. Primeiro eu coloco uma para cima. Essa setinha, cada setinha representa um elétron. Então se eu tenho um elétron, eu só tenho uma seta para cima. Então isso significa o quê? Que meu número quântico spin, se eu tenho um para cima, como eu falei, representa o quê? Mais 1/2. Beleza? E agora como é que eu faço aqui? Praticamente a mesma coisa, só que agora eu tenho 2 elétrons. Eu continuo na minha mesma orientação, apenas uma possibilidade de orientação que é a 0. E aí agora eu tenho 2 elétrons, ó.
Cada setinha representa um elétron. Se eu já tenho uma seta para cima, agora eu coloco uma para baixo. Então isso significa o quê? Que meu número magnético spin, ele é o quê? Se a seta terminou para baixo, menos 1/2. Isso é o que o princípio da exclusão de Pauli diz. Dois elementos diferentes não podem ter os mesmos números quânticos. Então a gente usa o spin para diferenciar esses números quânticos, beleza? E aí, galera, como eu usei os primeiros dois elementos da tabela periódica para explicar o princípio da exclusão de Pauli, agora eu vou explicar os elementos seguintes, né, para explicar a regra de Hunt, que é os elementos seguintes, né, depois do hélio, eu tenho lírio, belírio, boro e carbono. Lítio, berílio, boro e carbono. Beleza? Então vamos fazer aqui, distribuir os elétrons nos orbitais e vamos definir a regra de Hunt. Né? Primeiro, o lítio. Eu sei que o lítio tem 3 elétrons. Ó. Essa é a distribuição eletrônica do lítio. 1s2, 2s1. Então eu vou ter que distribuir os 3 elétrons. O meu primeiro orbital não vai caber, né? Ó, porque eu já tenho 2 elétrons aqui. Então eu vou ter que ir para o próximo subnível. O próximo subnível, só que no nível 2. Esse subnível S é no nível 1. Agora esse subnível S na camada 2, no nível 2. Ou seja, eu vou ter uma quantidade maior de energia. Uma para cima. Né? E se eu continuar com o berílio? O berílio agora tem 4 elétrons. Não preenche. Eu preciso de mais um elétron e mais outro elétron. E agora no boro? Que eu tenho 1s2, 2s2, 2p1, ou seja, 5 elétrons. O primeiro a primeiro subnível S da camada 1 não preenche. O segundo também não, ó, porque ainda falta um elétron, porque são 5, eu tenho 4. Então eu vou ter que ir para o próximo subnível, que é o subnível P da camada 2. E agora, onde é que vai entrar a regra de Hunt? Eu tenho um carbono aqui, né? 6 elétrons. Fazendo a mesma coisa dos anteriores, ó. Uma para cima, outra para baixo. 4 elétrons. 5. E agora? Como é que eu coloco a próxima seta, né? É isso que a regra de Hunt diz. Ela diz que os elétrons devem estar o mais desemparelhados possíveis. O que é desemparelhado? É isolado. Então eu tenho que deixar, eu só posso completar com a seta para baixo quando todos os elétrons estiverem desemparelhados. Como assim? Então a próxima seta, o próximo elétron, eu tenho que colocar para cima. E se fosse o outro elemento, seguinte ao carbono, eu teria que colocar outro aqui. E se fosse o outro, aí sim que eu começaria a preencher com as setas para baixo. Por quê? Por causa dessa regra de Hunt que diz que os elétrons eles têm que estar o mais isolados, o mais desemparelhados possível, beleza? E agora, gente, eu vou explicar meio que tipo curiosidades, né? Em relação a essas configurações eletrônicas. Primeiro, as configurações condensadas. O que é isso? Gente, por exemplo, eu tenho aqui o elemento cálcio. Se eu fosse fazer a distribuição do cálcio, como é que seria? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, né? Mas aí o que é que eu uso para tipo encurtar, né? Para condensar, para facilitar. Eu pego o gás nobre anterior ao elemento que eu estou pegando e condenso. Como assim? Em vez de eu escrever isso tudo, eu escrevo assim, ó. O gás anterior nobre, anterior ao cálcio, é o argônio. Então, em vez de eu representar assim, eu represento assim, ó. O argônio entre colchetes. Então, eu sei que o argônio ele tem 18 elétrons. Então, ó, 18 vai até aqui. Então, ó, sobra o 4s2. Assim que eu represento de forma condensada, beleza? E agora falando sobre configurações anômalas. Anômalas. O que é que isso significa? Existem algumas configurações, algumas distribuições que fogem à regra, né, dessa distribuição. Por exemplo, o cromo. Existe também o cromo, eu vou usar o exemplo do cromo, mas também existe essa exceção para o cobre. O que acontece? Vamos usar a forma condensada. O cromo tem 24 elétrons.
Então eu vou colocar logo o argônio, que já tem 18, né? E aí eu vou pro próximo. Só que, é como eu disse, esse cromo ele tem uma exceção. O lógico seria argônio, né, 18. Aí, ó, usando esse exemplo, eu pularia pro 4s2, só que não. Por quê? Aqui eu vou pular 3d5, 4s1. Essa vai ser a configuração do cromo. Por quê? Porque o nível 3D e o nível 4s2, ou seja, o nível 3 e o nível 4, tem uma proximidade energética grande. Uma proximidade muito grande. Então, para o cromo ficar estável, ele utiliza o subnível 3D semi-preenchido. Ou seja, aqui seria 3D10, né? Só que ele utiliza 3D5 e utiliza 4s1. Ele não preencheu totalmente esse elétron, esse orbital, perdão. Ele semi-preencheu e ele vai para o nível seguinte. Para quê? Para ficar mais estável. Além do cromo, como eu disse, o cobre também tem isso, né? Eles são a exceção, mas nada que represente que tenha grande relevância no estudo da química, beleza? Agora vamos fazer algum exercício relacionado a todos os conteúdos passados que a gente acabou de ver, beleza? E agora, galera, vamos fazer 2 exercícios, né, pra gente encerrar a nossa aula aqui e aplicar o que os conhecimentos de hoje, beleza? Essa primeira questão, ela me dá apenas isso, essa subcamada 4P, só me dá isso e me perde os três principais números quânticos. O N, né, o número quântico primário, o L, o número quântico secundário ou azimutal, e o ML, o número quântico magnético. Beleza. Se aqui eu tenho 4P, o que é que já posso deduzir? Que ele está no nível 4, ou seja, na camada 4. Então, o N dele é 4. Beleza? O L. Eu sei que o L é N-1, ou seja, N-1 dá 3. Então, o meu número quântico secundário, ele pode ir até o subnível 3, ou seja, 0, 1, 2 e 3. Isso representa quais letras? S, P, D e F. Só que aqui, ele já me dá a letra. Qual? A letra P. E a letra P representa que número? Número 1, né? S0, P1, D2, F3 e assim vai. Então, eu sei que meu L, ele é 1. E meu número quântico magnético? Como é que eu vou saber agora? Se ele está no subnível P, é porque ele tem o quê? 3 orientações, né? 3 orientações, que é o quê? -1, 0 e mais 1. E esses valores são os valores possíveis, já que eu não tenho o spin, eu não tenho o número de elétrons aqui para definir em qual ele vai parar. Então, todos esses números são possíveis, tanto -1, quanto 0, quanto mais 1. Então, o meu número quântico magnético pode ser -1, pode ser 0 e pode ser mais 1. Beleza? Outra forma mais simplificada de você fazer isso, lembra que o número quântico magnético, ele vai de -L até L. Se o número quântico secundário, o L, é 1, o ML ele vai de -L, ou seja, o número quântico magnético vai de -L até L, ou seja, -1 até mais 1. Beleza? Então vamos para outra questão aqui. Ele me dá o número atômico do flúor, né? Z igual a 9, e me pergunta quantos elétrons desemparelhados o flúor tem no seu subnível P. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a distribuição eletrônica do flúor. O flúor tem 9 elétrons. 1s2, 2s2, 2p5. Beleza? 2p5. Então vamos lá. Para fazer bem explicativo mesmo. Ó. Eu tenho o primeiro nível de energia, o segundo nível de energia e o terceiro nível de energia. Beleza? E aí? Lembrando, ó, 1S, 2S, 2P. Né? Porque parou no 2P. E aí eu vou começar a preencher com as setas
os elétrons nos meus orbitais. Como são 9 elétrons, 1, 2, ou seja, meu orbital, meu subnível S da camada 1 não preenche. 3, 4, o meu subnível S da minha camada 2 não preenche, então vou ter que ir para o meu subnível P da minha segunda camada. Então vamos lá, são 4, ainda faltam 5 elétrons. Ó. 1, lembrando da regra de Rand, ó, deixar os elétrons o mais desemparelhados possíveis. 4, 7, 8, 9. Beleza? Então, ó, parou aonde? Lembra, ó, menos 1, 0 e mais 1. Parou no 0. Se eu quisesse calcular, se eu quisesse saber os números quânticos desse flúor, como seria? Primeiro, o N. Eu sei que está na camada 2, nível 2. O L, 2 menos 1 dá 1. Então eu posso tanto estar no subnível S, ó, como posso estar no subnível P, 0 e 1. Só que eu parei no subnível P. Então o subnível P representa que número? 1. E os outros dois números quânticos? O magnético. O magnético vai de menos L até L, né? Ó, menos 1 até mais 1. L é 1, menos 1 a mais 1. Só que parou aonde? Ó? A última seta parou aonde? Apontando para o 0. Então, meu número quântico magnético é 0. E meu número, o último número quântico, o de spin, quanto é? Como eu disse, né? Se para baixo a seta, a gente coloca menos 1/2. Beleza? Então, quantos elétrons desemparelhados nesse subnível eu tenho? Ó? Apenas um elétron. Ó. Apenas um elétron isolado. Beleza? Então, gente, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal. Ó. Sigam a gente lá nas redes sociais, @petmetalufc, no Instagram. Beleza? Como eu disse, se inscreva no nosso canal, ative o sino para receber as outras aulas de cálculo, de programação, de física, e eu tenho certeza que vai te ajudar. No mais é isso, gente, muito obrigado e até a próxima, beleza?